Sejam super bem-vindos. Eu já provoco vocês a compartilhar perguntas no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão especial. A ideia do dia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre disrupção tecnológica, né? Qual é o papel e os limites das tecnologias e como inovar com sucesso na era digital. Espero poder provocar vocês, espero poder também aprender a partir das questões que vocês vão colocar para a gente, que a gente possa construir uma jornada que seja uma jornada bastante produtiva e de bastante diálogo no trazer um pouco de experiências, um pouco de feedbacks, inclusive, do que está dando certo, do que não está dando certo. E o ponto principal hoje é a gente discutir um dos fatores mais importantes em transformação digital, que é exatamente o ponto de vista de tecnologia. Então, sejam todos bem-vindos. Já fiz a fala inicial, a gente já está com 1 minutinho já de tolerância. Vamos começar, até para seguir esse modelo dinâmico aí que o CSE está conduzindo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Antes de falar exatamente sobre disrupção tecnológica e antes de falar sobre tecnologia, eu queria que a gente entendesse um pouco uma provocação até do professor Ricardo Iog, no intuito da inovação, né? Quer dizer, um momento em que a gente está, um momento do provocar a inovação, né? Se vocês têm acompanhado as iniciativas que a gente tem desenvolvido, né? Mais do que só transformação digital, a gente está num momento de reinvenção a partir do digital, onde inovação é o ponto-chave, onde reinvenção é o ponto-chave. E é ponto-chave numa sociedade cada vez mais volátil, cada vez mais incerta, cada vez mais complexa e cada vez mais ambígua, né? O volátil tem relação direta com a mudança brusca de momentos, né? Um episódio só para materializar para vocês foi exatamente o início da pandemia, o início de algum vetor que tenha feito uma transformação repentina. A incerteza, ela tem relação com o volume de dados, com o volume de iniciativas, com o volume de acontecimentos que a gente experimenta e que a gente vivencia. E, de certa forma, esse conjunto de iniciativas gera pouca exatidão, pouca certeza em que limites existem e que informações são úteis. Muitas vezes até esse volume de informações quase que inesgotável gera a gente uma série de dúvidas, uma série de questões. Então, toda ação que eu tenho que tomar muitas vezes tem uma consequência imprevisível. A complexidade tem relação exatamente com o aumento dos dispositivos, o aumento da presença virtual, da conectividade, da geração de dados de diferentes fontes e situações e da interdependência muito grande entre todas as iniciativas e todas as ações que a gente observa na nossa sociedade atualmente. Isso gera um mundo com múltiplas interpretações sobre a mesma situação. E isso é o que caracteriza a ambiguidade. Então, nada melhor do lidar com esse mundo VUCA do que a inovação, do que a possibilidade da gente reinventar, da gente transformar, da gente lidar com essas incertezas, lidar com essa volatilidade, lidar com essa ambiguidade e esse mundo cada vez mais complexo. Primeira pergunta que vocês poderiam trazer para a gente é de onde surge a inovação? De que maneira, o que é inovação? O que está por trás da inovação? E tem uma série de fatores, e eu vou destacar alguns fatores só para a gente criar uma figura um pouco maior do que vai ser o debate hoje, que é um ciclo que eu acredito muito num ciclo produtivo, em que, a partir de um desafio, de uma necessidade real, né, um problema, uma situação que precisa ser lidada, uma situação muitas vezes repentina que aconteceu. Eu vou materializar o exemplo da própria pandemia, né? Quer dizer, a gente em meados de março houve um movimento, por mais que sinais já vinham sendo dados a partir de outros países, de isolamento social, onde a gente teve que tomar uma série de medidas, uma série de situações para poder reconstruir um mundo conectado, reconstruir um mundo de relações produtivo. Então, isso era um desafio muito concreto.
A gente precisa e precisou naquele momento e vai precisar cada vez mais no futuro usar a nossa criatividade. A criatividade tem relação direta com olhar para esses desafios, olhar para as possibilidades que a gente tem e como criar essas experiências novas, como criar esse mundo novo, né? E óbvio que um grande acelerador desse processo, é o ponto que a gente vai discutir hoje, é a tecnologia. O papel da tecnologia é ser uma ferramenta que acelere esse processo, que acelere a materialização da criatividade na resolução de determinado desafio, de determinado ponto de vista. Um ponto que a gente acredita bastante, se vocês acompanharem todas as ações que a gente tem feito no ECOA, que envolvam a transformação digital, é a palavra de experimentação. Para lidar com a incerteza, para lidar com a ambiguidade, nada melhor do que fazer acontecer. E o fazer acontecer tem muito a ver com experimentação. É colocar a criatividade em prática, usando as tecnologias que já foram mencionadas no passado para a resolução de determinados desafios. E por último, né, quer dizer, eu trago um termo que é um termo super amplo, e isso dá uma segunda provocação para vocês que a gente pode fazer num segundo momento, é toda a questão de cultura, e cultura inclui as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse processo. A cultura envolve a conexão entre as pessoas, as resistências que essas pessoas têm, os medos que essas pessoas têm, as possibilidades que essas pessoas trazem. E, mais do que falar de pessoas, a gente fala de uma sociedade cada vez mais conectada. Então, se a gente pudesse elencar 5 provocações, 5 dimensões bacanas para a gente discutir inovação, para a gente discutir de onde surge a inovação, a gente poderia trazer essas 5 dimensões. Eu hoje, com vocês, vou falar um pouquinho do mundo de possibilidades que as tecnologias estão abrindo para a gente e algumas variáveis que vocês precisam considerar dentro desse mundo de possibilidades. Mas entenda que a inovação não se restringe à tecnologia. A inovação é muito mais ampla do que isso. Segunda provocação para vocês. Eu não sei quem aqui já ouviu falar de disrupção. Mais do que ouviu falar de disrupção, o que eu queria que vocês entendessem quando ela ocorre, né? Eu vou ter uma definição, que foi uma definição que foi trabalhada para esse encontro de hoje, é que a era digital se caracteriza pela disponibilidade de um conjunto de tecnologias. A gente nunca teve tanta tecnologia disponível, tanta tecnologia acessível, tanta tecnologia preparada para ser uma ferramenta de trabalho para resolver os nossos problemas. E essas tecnologias, elas podem mudar a trajetória de um projeto, de uma empresa ou mesmo da sociedade. Essa mudança de trajetória que a gente caracteriza como disrupção, né? Então, falando de maneira clara, digamos que a gente tem uma situação de crescimento, uma situação de aplicação de determinada solução em uma empresa, e a gente pode usar um exemplo clássico daqui de uma curva, por exemplo, de uso ou de previsão de crescimento de uso de câmeras analógicas, né? Aquelas câmeras antigamente que tinham os papéis filmes, que fizeram parte, pelo menos, da minha infância, uma parte bastante importante. Todo mundo gostava de tirar foto, todo mundo economizava naquela época a quantidade de cliques, né? Até porque era um recurso finito, ou mais finito do que é hoje. E a gente viu o surgimento de câmeras digitais. Se a gente for perceber o início do surgimento de câmeras digitais, era algo que era caro, era algo que era para poucos naquela época, era algo que ainda não estava presente no nosso dia a dia. Teve um ponto que foi um ponto próximo a esse cruzamento dessas duas tendências de crescimento, que foi a partir do momento que as câmeras digitais foram postas nos dispositivos celulares. Todo celular hoje tem uma câmera digital. Se a gente fosse olhar o início da aplicação da câmera digital, até a própria Kodak, que é uma empresa que vendia filme, também tinha câmera digital, mas vendia uma câmera digital de maneira separada. A partir do momento que essa tecnologia estava mais acessível, estava presente no nosso dia a dia, todo mundo começou a tirar foto digital. Todo mundo começou a dispensar aquelas câmeras analógicas tradicionais. Óbvio que tem profissionais que ainda fazem uso delas, e elas têm um papel dentro de determinado nicho. Mas houve um crescimento que foi o crescimento que a gente chama de exponencial. Eu queria
destacar para vocês 3 momentos. O momento em que o início da tecnologia ocorre, quando eu comecei a digitalizar o uso dessa tecnologia. O momento em que essa tecnologia demorou muito a pegar tração, ou acontecer de fato, ou estar presente no dia a dia das nossas vidas. Muitas vezes até a gente interpreta esse momento como um momento de, olha, o dominante, a tecnologia dominante, a câmera analógica, ela vai continuar presente no nosso dia a dia, a câmera digital nunca vai acontecer. É o que muitas vezes a gente chama de vale da decepção. Mas quando aquela tecnologia de fato toma força, ganha tração, ela começa a crescer e vai passar e vai ser a tecnologia dominante. É exatamente esse momento que ocorre a disrupção. Então a gente tem que entender que toda tecnologia tem um tempo de maturação, ela tem um momento para acontecer, ela tem uma força que muitas vezes ela começa pequena, com um crescimento pequeno, mas ela pode tomar um comportamento que é um comportamento muitas vezes até imprevisível, muitas vezes até surpreendente para algumas pessoas. Se a gente for discutir, ainda sob o ponto de vista da tecnologia, qual é o papel da tecnologia dentro de uma economia digital, primeiro que eu já queria pactuar com vocês, existe uma abundância de tecnologias e a gente vai falar algumas delas mais à frente. Mas essas tecnologias, de maneira isolada, elas não têm uma aplicação, elas têm que ser aplicadas em algum contexto específico. Por exemplo, vamos pegar no mais próximo delas, elas têm que viabilizar uma grande ideia que gera valor para um negócio. Então, é a relação da tecnologia gerando valor para o negócio. A tecnologia pode e deve me ajudar a entender a mudança do comportamento dos consumidores. A tecnologia pode e deve ser um aliado na exploração de mudanças de regulações, regulamentações, que muitas vezes aqui no Brasil são os grandes movimentos que geram oportunidades para grandes empreendimentos ou novos empreendimentos, e viabilizar, por exemplo, a ocupação de um espaço, de um nicho onde essas leis, onde essas regras elas evoluíram. As tecnologias elas podem acelerar, né? Quer dizer, quando a gente fala de tecnologia, e eu vou dar o exemplo da educação, que é o ramo que a gente atua mais. Um giz, uma sala de aula, um quadro negro é uma tecnologia. A internet e o Zoom, que é a ferramenta que a gente está usando, é uma outra tecnologia. As duas elas podem ser aplicadas com diferenças, com experiências obviamente diferentes, para o mesmo propósito, que é o propósito do educar, que é o propósito do passar conhecimento, do orientar, do acompanhar. Mas a tecnologia ela pode fazer com que novos competidores cheguem no mercado de trabalho. E muitas vezes cheguem sem o peso que as tecnologias legadas nos trazem. Uma velocidade, que é uma velocidade que a gente vai discutir, ou já discutiu em outros encontros com vocês, que permite com que eu corra mais, eu entregue resultados mais rápidos. E o que as tecnologias têm contribuído, lembra do mundo cada vez mais conectado, é que a gente desenvolva novos ecossistemas. Ecossistemas têm a ver com relações entre empresas e pessoas, e relações entre sistemas também. Esses ecossistemas digitais estão cada vez mais fortes e cada vez mais presentes dentro do nosso dia a dia. Então, o principal papel da tecnologia é viabilizar ou potencializar que esses fatores críticos presentes na economia digital se materializem, aconteçam com mais velocidade. Outra questão também relacionada à tecnologia. A gente não pode esquecer que qualquer tecnologia, e principalmente a escolha de uma tecnologia, ela tem que estar diretamente relacionada a uma necessidade real, alguma necessidade de negócio. Então, quando a gente fala de necessidade de negócio, a gente pode falar novamente na questão do melhor entender o nosso consumidor, do melhor lidar com o nosso consumidor, do aprimorar os custos de venda, do personalizar as diferentes experiências para aquele fornecedor, para que aquele consumidor ele se sinta como consumidor único, que a empresa de fato está entendendo o que ele está querendo. Então, isso é uma dimensão totalmente alinhada com uma necessidade de negócio. Segunda dimensão pode ser melhorar processos, melhorar a eficiência, melhorar a acurácia,
um suporte mais efetivo para a tomada de decisão, a descoberta de uma informação que é uma informação importante para uma tomada de decisão. Ou um terceiro exemplo pode ser um instrumento bastante objetivo em respostas a crises. O maior desafio, eu não sei se vocês conhecem, isso foi uma ilustração feita pelo Imperial College lá de Londres, que projetava diferentes tecnologias disruptivas, aquelas tecnologias que poderiam trazer um impacto positivo para a nossa sociedade. Cada uma dessas caixinhas dentro desse esquemático, dentro desse esquema de inteligência artificial, é uma tecnologia aplicada, é uma tecnologia que de fato pode trazer resultados. A gente provavelmente vai voltar nessa discussão em futuros encontros. Mas o que eu queria provocar vocês com elas nesse momento olha a quantidade de coisa nova que está surgindo, pessoal. Que vai desde criptomoedas, blockchain, enfim, tem coisas muito interessantes por acontecer nessa era digital, nesse mundo novo que a gente está vivenciando. Fora isso, provavelmente vocês já ouviram falar de ciência de dados, né? Como gerar valor a partir de dados. Já ouviram falar de internet das coisas, né? Quer dizer, todo smartphone que a gente tem coleta dados, todo smartphone interage com outros equipamentos nossos, pode interagir com outros equipamentos nossos, pode interagir com a nossa casa, se a nossa casa estiver conectada, apagando, acendendo luzes, exemplos super simples. Pode interagir, quem sabe, com robôs, inclusive, né? E num mundo mais futurístico, né? Já existente, inclusive, em alguns contextos. Blockchain é uma temática super interessante e a gente tem vários vídeos lá no ECOA sobre isso. Recomendo que vocês conheçam. Sistemas conversacionais, né? Quer dizer, desde chatbots até modelos de atendimento, que muitas vezes nos deixam um pouco chateados, porque eles tentam, na verdade, substituir o humano. E quando eles pecam pelo excesso da tecnologia, a gente também tem esse limiar de excesso, qual é o ponto certo em que a tecnologia tem que ser aplicada. Isso é uma discussão também bastante interessante para a gente ter. É um ponto de atenção, um ponto que a gente pode vir a discutir. Todo o advento de inteligência artificial e aprendizado de máquina, muitas pessoas se preocupam com isso, até provocar vocês. Se vocês têm curiosidade sobre algumas dessas tecnologias específicas, podem postar perguntas ali para depois a gente debater um pouquinho sobre elas. E toda a questão de realidade aumentada, né? Que é a mistura do físico, do mundo físico, o mundo que a gente está, com esse mundo digital. De que maneira esses dois mundos estão se cruzando e de maneira que a gente pode, talvez, experimentar novas experiências a partir dessa combinação. Essa provocação que eu faço para vocês é que talvez o ponto-chave aqui é a dificuldade de fazer a escolha certa. Lembra que a gente falou, a tecnologia ela tem um papel importante como acelerador, ela tem que ser orientada a uma necessidade de negócio. Se a gente não fizer isso, muitas vezes a gente está surfando uma onda que não vai trazer resultado para a gente. Mas talvez o maior dos desafios dentro desse mundo, com essa proliferação de oportunidades, com essa proliferação de tecnologias, é fazer a escolha certa. A tecnologia na escolha certa. E eu vou dar uma dica para vocês agora. Né? Quer dizer, eu não sei qual de vocês já viu essa curva de maturidade de tecnologia. Muitas vezes, mais do que a escolha certa, é o momento certo de escolher determinada tecnologia. Como tudo na vida, a tecnologia tem um nível de maturidade. Muitas vezes quando ela surge, que é esse momento de gatilho, quando ela começa a ganhar notoriedade, quando ela começa a ganhar sucesso, né, começa a ser compartilhada, alguns casos começam a ser conhecidos, todo mundo na esperança, o ser humano é um ser humano que tem esperança, a gente acha que aquela tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, né, vai revolucionar tudo. E aí a gente chega num momento que é o pico de expectativas. O que acontece nesse pico de expectativas? A gente começa a perceber que talvez aquela tecnologia não esteja totalmente madura, talvez aquela tecnologia não tenha uma estrutura de suporte e fornecimento a partir de empresas que consigam sustentar o bom andamento de projetos a partir daquela tecnologia.
que vai me frustrar, que vai começar a apresentar falhas, problemas, ou eu até inflei demais a minha expectativa. Até a própria tecnologia é boa, mas ela não vai resolver aquele meu problema. Eu fui na onda de alguém que me falou que aquela tecnologia é bacana, mas ela talvez não seja a melhor tecnologia para aquele problema. Ou essa tecnologia seja tão nova que o encontrar profissionais para trabalhar com ela é muito caro. São profissionais, muitas vezes, pagos a peso de ouro, né? E a gente também tem muito aventureiro. Aí, às vezes a gente contrata um aventureiro pagando não tão bem a ele, o que acaba acontecendo? A gente vai se frustrar. E a gente pode chegar num momento que é o que a gente chama de vale da decepção, que esse finalzinho aqui do meio do gráfico, onde as pessoas começam muitas vezes a desistir. Olha, essa tecnologia foi uma promessa que não gerou resultado. Mas às vezes a gente não entende o que está por trás desse não gerar o resultado. Até que a gente chega no que a gente diz em termos de estágio ou platô de produtividade, é quando aquela tecnologia já está disseminada, eu já tenho uma estrutura de fornecimento muito bacana, né? Um conjunto de fornecedores e alternativa de fornecedores. Eu tenho capital humano qualificado para estar trabalhando com aquela tecnologia. Então, eu passo a ter um momento de sucesso, né? Um momento onde, na verdade, o uso daquele tipo de instrumento passa a ser recorrente, ou ter algum tipo de recorrência com sucesso. Eu vou trazer um exemplo de uma interpretação para que nos ajude a escolher a tecnologia e a escolher a tecnologia principalmente no momento certo, que é uma projeção do Gartner, que é um instituto de pesquisa, que traz para a gente uma interpretação do impacto da tecnologia na educação. Então, se vocês observarem essa onda, a gente tem diferentes tecnologias em diferentes momentos, em diferentes estágios de maturidade. Eu vou destacar 4 para vocês hoje, para vocês entenderem o que cada uma delas. A primeira delas é o campus inteligente. O que é o campus inteligente? É sonhar uma escola ou sonhar uma universidade, seja uma universidade extremamente conectada, onde muitas vezes esses dispositivos eles se conectam, onde eu tenho uma experiência que é uma experiência personalizada, onde eu consigo receber informações que me interessem, não informações que a universidade que está querendo colocar para vocês, universidade ou escola, dependendo do contexto, não importa, porque a área de educação é uma área de educação mais ampla. Então, é quase que um sonho, né? Como se a gente estivesse indo lá para o futuro, enxergando esse campus todo conectado, com esse grau de interatividade, com esse grau de personalização, né? E personalização é uma coisa que todo mundo quer ser bem tratado. Se você tivesse um ambiente que se adaptasse a você, que se adaptasse à sua necessidade, você teria uma jornada muito mais prazerosa, uma jornada que te recompensaria muito mais. Vou trazer um segundo exemplo. E nota que essa tecnologia que está sendo apontada dentro daquela curva de aumento de expectativas. Ainda não está ali no vale do pico das expectativas, não. Mas ela está quase chegando ali. Então, porque é uma promessa, quando todo mundo começa a discutir sobre isso. Eu queria trazer o segundo ponto importante que esse tipo de gráfico traz para a gente. É uma tecnologia que vai demorar 10 anos, ou uma projeção de mais ou menos 10 anos, para amadurecer, para estar de fato dentro de um platô de produtividade. Aí você me pergunta, se você tivesse a oportunidade, você começaria a trabalhar com essa tecnologia? Eu digo que sim. Você começa a experimentar até para saber o quanto que aquela tecnologia mexe com a cultura da sua instituição, o quanto que aquela tecnologia de fato está resolvendo problemas para você, mas saiba que ela talvez não esteja 100% madura. Então, você não pode depender dessa tecnologia para resolver os seus problemas críticos. Você daqui a 10 anos talvez possa tomar essa decisão, possa comprar essa batalha. Se você gosta de emoção, né, se você gosta de ser pioneiro, essa tecnologia é uma tecnologia que se recomenda. Isso só lembra que é uma projeção do ano de 2019. E a gente sabe que entre 2019 e 2020 a gente tem mais do que um ano, né? Só um trocadilho, uma brincadeira com vocês, principalmente na área de educação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A segunda tecnologia que está naquele pico de expectativas, né, são justamente os sistemas conversacionais. Lembra do chatbot que eu comentei para vocês no passado? Aqueles sistemas de atendimento, de perguntas e respostas, que quando funciona para a gente, resolve o nosso problema. Então, a primeira experiência que a gente tem
no uso desse tipo de instrumento é uma experiência muitas vezes prazerosa, é uma experiência que muitas vezes vai trazer a solução, se você com um clique conseguir acessar a informação que você precisa, quer seja um boleto de pagamento de uma mensalidade, quer seja uma declaração que você precisa tirar dentro da universidade, ou acesso a uma informação importante, melhor experiência. Agora, se quem construiu essa jornada para você colocou todos os serviços, por exemplo, de uma universidade dentro daquele aplicativo, o que vai acontecer? Vai acontecer que nem acontece hoje com o call center, você vai ter 10 opções, 10 opções que geram mais 10 opções, que geram mais 10 opções, e você vai se perder lá na frente. Então, é uma área que tem muito ainda a amadurecer. Tem muitas possibilidades, as pessoas estão muitas vezes vislumbrando que essa é a salvação de todos os problemas, que vai trazer muitos ganhos, muitos benefícios, mas isso só vai se confirmar quando a gente puser na prática, quando a gente verificar se de fato aqueles serviços que foram priorizados são os serviços mais importantes. E lembra que a gente também tem que... Tecnologia pode ser um remédio ou pode ser um veneno, né? Esse trocadilho também é importante. A gente tem que saber a dose certa da aplicação disso, né? Ainda nessa ótica de linha do tempo, linha de maturidade, a gente daqui a 5, 10 anos já vai ter uma nova experiência depois de muita aplicação. Lembra a experimentação que a gente comentou no passado? Experimentar é preciso, não é só inovar. A gente tem que ter uma boa ideia, tem que materializar essa ideia com a tecnologia e tem que colher feedback, até para que a gente possa aprimorar de maneira constante esse processo. A terceira dimensão que eu trago para vocês são justamente de microcredenciais ou credenciais digitais, né? São cursos de curtíssima duração que são oferecidos hoje ao mercado, muitas vezes até com plataformas que não estão diretamente relacionadas a universidades ou escolas tradicionais, né? E é um ponto que já passou por um momento de descrédito, né? E tende a ganhar até com a aproximação de escolas tradicionais e aproximação de grandes empresas que estão olhando por esse instrumento como formas de orientar processos de formação, elas tendem a ganhar uma maturidade muito grande nos próximos 2 anos. E é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há bastante tempo, mas ela sofreu um nível de descrédito e ela tende a entrar num platô de produtividade. E vamos para a última tecnologia apontada em 2019 como uma tecnologia já entrando num platô de maturidade. Só para vocês entenderem, eu vou provocar vocês para entender o que isso representa, né? Que são justamente todas as estruturas de gerenciamento de conteúdo de vídeo, né? E hoje a gente, por exemplo, não estaria tendo essa experiência se a gente não tivesse o suporte desse tipo de tecnologia. Note que o tempo que eles aplicaram em 2019 para o platô de produtividade desse tipo de tecnologia era em torno de 2 anos. Mas o que aconteceu no início do ano para cá? Justamente aconteceu a pandemia, né? Aconteceu um movimento em que a gente teve, em um espaço de tempo muito curto, a descontinuidade da sala de aula como a gente entendia naquele momento. A gente não tinha essa opção por obrigação de distanciamento social. O que acabou acontecendo no nosso caso aqui na PUC e no caso de outras universidades e escolas pelo mundo inteiro? A gente buscou uma ferramenta para restabelecer conexão. Lembra aquela linha que apontava ali 2 anos em 2019? Na verdade, em 2020, ela foi posta à prova. Eu me lembro na semana do dia 16 de março, quando a gente optou pelo uso desse tipo de instrumento como meio de comunicação, como ferramenta de comunicação para a relação aluno-professor, a gente tinha muita dúvida. Será que vai aguentar? Será que a gente vai ter a responsividade dessa tecnologia? Será que vai suportar? Não só a gente, como todo mundo, né? E no início, eu me lembro no início da própria pandemia, né, quantas questões no entorno de segurança e privacidade não surgiram, quantas notícias não surgiram no entorno disso, quantas preocupações, inclusive com problemas de desempenho. Né? E o que acabou acontecendo? Essa tecnologia específica, que é a tecnologia que a gente está usando hoje para esse encontro, que foi o Zoom, ele cresceu, e essa notícia é de abril, né, entre o período de fevereiro a abril, ele cresceu 19 vezes. Isso é um salto daquela curva exponencial do início da apresentação.
Até aquele momento era uma tecnologia que estava disponível, a gente até já usava para pequenos eventos, para pequenas reuniões, e a gente teve que colocar essa tecnologia à prova dentro do nosso contexto e em escala global para larguíssimo uso, larguíssima escala, milhões e milhões de acessos simultâneos, né? Eu me lembro até naquela época a gente se perguntando se a gente teria infraestrutura, se a gente teria condições de internet para realizar esse grau de interação, esse grau de situação. Então, eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo concreto de algo que a gente aplicou e aplicou a partir de orientações como aquela. Por que a gente escolheu essa tecnologia? Porque era uma tecnologia que estava madura, tecnologia que estava certa, apropriada para aquele momento. E não só a gente escolheu, como houve uma combinação de várias instituições escolhendo também. Recentemente, essa notícia é recente, a própria Zoom, que é uma empresa relativamente pequena de tecnologia, mas hoje muito importante em função dessa questão de distanciamento social, passou a IBM, que é uma empresa super tradicional em termos de valor de negócio, valor das suas empresas, essa é a curva de valorização das empresas. Começou no início do ano próximo de $100, bateu quase $400, quase $500, não sei exatamente qual é a escala. A gente vê que muitas vezes esse tipo de movimento, a escolha da tecnologia certa no momento certo, pode ser a chance da gente ter sucesso nas nossas decisões. Tem muita coisa ainda para falar com vocês, pessoal, mas a gente vou manter mais ou menos a regra dos 30 minutos. Tem várias provocações, tem várias tendências aí que estão sendo exploradas, tanto do seu ponto de vista do como as tecnologias podem potencializar pessoas, que é o que eu acredito, quanto também como tecnologias estão transformando espaços. Então tem muita coisa ainda para a gente ver, tem muita coisa para a gente discutir, estudar, etc, etc. E se a gente fosse fazer uma pergunta talvez de fechamento para a gente começar um debate, um bate-papo com vocês, é que eu acredito muito que se a gente souber calibrar a quantidade certa de cada um desses ingredientes, a gente faz bastante coisa, a gente consegue se reinventar positivamente, a gente consegue transformar positivamente a nossa sociedade. Então, eu vou deixar essa provocação para vocês, para a gente colher agora algumas perguntas e eu poder interagir um pouquinho com vocês. Vou parar de compartilhar, vou pedir agora para vocês, eventualmente até podem fazerem suas perguntas. Não sei se tô vendo agora de baixo para cima, pessoal. Uma pergunta do Marcelo: como o relacionamento intergeracional, especialmente os jovens que nasceram com o celular na mão e logo estarão no mercado de trabalho, será com as gerações que já estão no mercado? Excelente pergunta. Então, vou começar com essa, Marcelo. Até tive uma reunião hoje sobre o ponto de vista de modernização de currículo e eu estava comentando, eu tenho 2 filhos pequenos que já estão aprendendo a programar, né? Então, estava falando sobre modernização de currículo de programação. O currículo que hoje é ensinado não vai ser o currículo adequado para eles. Então, a questão geracional, o ser humano, em geral, se acostuma muito com o seu momento. E, obviamente, ele tem uma certa zona de conforto ou uma zona de acomodação. Então, a questão geracional é um desafio, mas a soma das gerações tem um elemento, a experiência de uma geração mais antiga, somado com talvez a energia da geração nova, a facilidade de uso de tecnologias, é a soma perfeita, é o match perfeito, e é uma combinação que a gente tem visto de muito sucesso. Então, eu diria que apesar de haver uma lacuna, uma necessidade de compreender as diferenças, o diálogo e o trabalhar junto é o que faz diferença. E a tecnologia pode ser um acelerador, pode ser um elemento até de integração entre esses 2 mundos. Muitas vezes uma pessoa mais jovem te ensina a usar melhor a tecnologia, mas você, a partir da sua experiência, ensina essa pessoa mais jovem a como resolver problemas, como enfrentar desafios. Então, isso é um caminho que eu super acredito. Eu até brinco um pouco, eu acredito muito que todo mundo é jovem, uns são jovens
de idade, outros são jovens de coração, é só ter mente aberta, querer criar junto e querer transformar o mundo positivamente. Segunda pergunta do Marcelo tem a ver se eu acredito que ciência de dados e programação é de fato uma competência do futuro ou permanecerão limitadas aos profissionais de TI. Eu não só acredito que é uma profissão do futuro, eu digo que é um conhecimento do presente, necessário para o presente. Né? Primeiro que quem dominar esse tipo, quando a gente fala de empregabilidade, a gente fala muito de habilidades e competências e, sem sombra de dúvida, esse tipo de competência é uma competência diferenciada, aumenta o valor de remuneração, então é algo que eu recomendaria a todo mundo a buscar, a se encontrar, a entender que muitas vezes, mais do que saber programar ou saber ser o grande especialista em ciência de dados, você tem que saber dialogar com especialistas. Essa visão plural, essa multidisciplinaridade é algo muito interessante e algo que eu valorizo bastante, e a gente tem visto iniciativas de sucesso nessa direção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Flávio ligou a câmera. Flávio, você quer fazer uma pergunta para a gente, cara? Tá sem áudio, Flávio. Enquanto o Flávio está ligando o áudio dele, eu vou fazer uma pergunta do Felipe aqui. Você acha que haverá... Boa noite, Felipe. Você acha que haverá essa necessidade de ter no currículo conhecimentos básicos de programação? Hoje temos conhecimentos básicos e alguns avançados de Word, Excel e PowerPoint, mas a programação tem me chamado a atenção. Então, Felipe, eu vou dar uma dica para você. Não só acho que é fundamental, como já está presente em muitos currículos. Eu diria que o letramento digital inclui ferramentas como essas ferramentas que você comentou, mas a diferença está em a gente poder trabalhar com elas com mais produtividade. E, sem sombra de dúvida, a programação tem tudo a ver com isso, né? É algo que a gente valoriza e é algo que a gente tem visto fazer bastante diferença para as pessoas. Então, tem até um site, code.org, eu recomendaria que você desse uma olhada lá. É algo que traz uma visão lúdica, traz uma visão de programação, que é uma visão muito bacana. E acho que está presente em boa parte das profissões. Eu acredito no cruzamento e na multidisciplinaridade. Isso faz muita diferença. A Aline abriu a câmera. Você quer falar com a gente, Aline? Está sem áudio, Aline. Boa noite, me ouvindo? Estou ouvindo agora. Assim, eu sou pedagoga, sou historiadora e assim, eu tenho me preocupado muito com a nossa formação, né? Que a gente na universidade, até agora, não estou vendo assim movimentação da entrada do pensamento computacional dentro do nosso currículo mesmo, do professor, da formação do professor. Porque a universidade, ela às vezes, ela não prepara esse professor para o mercado de trabalho. Na verdade, a gente vai aprendendo na prática, vai aprendendo errando e acertando, errando e acertando. E assim, eu fico preocupada assim, até quando a universidade em si vai acordar que esse currículo dela está ultrapassado já, entendeu? Porque depois a gente vai ter que pegar isso lá na frente, né? Eu sei que a gente vive naquele aprender a aprender, mas esse currículo que a gente vive na faculdade, ele já está muito distanciado do que a gente precisa. Metade das profissões que existem hoje não vão ser, que os jovens estão aprendendo hoje nos colégios, não vão servir para nada. Metade das coisas que eles aprendem, porque muita coisa vai deixar de existir e outras coisas novas vão acontecer. Então, a minha preocupação é com assim, a nossa formação de professores, né? Que isso já não é mais é uma necessidade, como já falaram aqui, é uma necessidade de a gente ter. Eu posso ser historiadora, pode ser de humanas, mas eu tenho que entender muito bem de ter um pensamento computacional, porque meu aluno é diferente. Então, isso. Deixa eu te provocar, Aline. Eu concordo parcialmente contigo, mas hoje a gente vive... eu tenho uma sugestão, que é uma sugestão... Primeiro, você está numa palestra que versa sobre tecnologia, já mostra que você é uma professora que tem um pensamento
progressista, né? E o que a gente precisa nesse momento, a gente vive num momento de transição, a gente vive num momento de muita novidade, que muitas vezes a velocidade às vezes é maior ou menor, dependendo aí do perfil do curso. Você precisa só de atitude nesse momento. Você precisa buscar a sua trajetória, o seu caminho e construir esse caminho que eu não tenho dúvida vai envolver programação, não tenho dúvida. Hoje você já programa e não sabe. Sim. A gente brinca que muitas vezes quando a gente trata de um tema técnico para não técnicos, a gente às vezes cria um mito de que é algo muito distante, de uma profissão de humanas, que não tem. Desde fazer uma receita de bolo já é um processo de programação. Desde você usar o seu micro-ondas já é um processo de programação. Desde você saber organizar a sua rotina e conduzir a sua rotina já é um processo de programação. O que não está ali é a linguagem em que as máquinas entendem. São as linguagens de programação que as máquinas entendem. Então, a primeira recomendação é pega a sua ansiedade. Eu só queria colocar uma outra palavra, aprender a desaprender, a reaprender. Eu acho que se a gente tiver a humildade, eu acho, e o senso crítico de muitas vezes deixar ferramentas que a gente aprendeu no passado e entender que as novas ferramentas muitas vezes vão trazer mais realização para mim, mais produtividade para mim, sem sombra de dúvida você vai passar muito bem por essa lacuna, misturar um pouco da pergunta geracional, situacional que a gente está. Mas, enfim. Então, Leônidas está perguntando de um tema mais específico aqui, Leônidas, sobre OpenAI New Language Generator. Eu acho que tem várias questões, Leônidas, que a gente poderia puxar dentro desse tema. Eu vou até deixar a sua pergunta para a gente fazer um outro bate-papo específico sobre inteligência artificial. Mas uma notícia bacana para todo mundo é que cada vez mais, né, a tecnologia está sendo orientada para um uso de pessoas que não têm formação técnica, né? E tem parte da resposta que eu poderia aprofundar nessa questão tem relação direta com isso. Então, são formas ou facilitadores para você gerar mais conhecimento. Olá, Ruth. Quer fazer uma pergunta para a gente? Ruth? Eu acho que não. A gente tem uma iniciativa muito bacana. Tá sem som, Ruth. Tá sem som. Não sei se vai conseguir ouvir. Posso falar? Pode falar. Beleza, professor Gustavo. Outro dia eu consegui uma bolsa, um familiar meu com baixa instrução para ele fazer um curso de programação Python. Mas ele recusou porque não tem uma base matemática boa em escola pública. Eu senti um constrangimento do meu. A gente tem que ter realmente uma base matemática de raciocínio lógico, interpretação de texto, conseguir acompanhar a programação. Qualquer um pode, mesmo de humano, de exato, que não teve essa base boa de escola. Então, é uma boa pergunta, Ruth. Eu acho que a gente tem alguns ingredientes que são ingredientes que podem facilitar o nosso engajamento, o nosso aprendizado em tecnologia e em programação especificamente. Óbvio que matemática, lógica e são ingredientes chaves para que a gente caminhe e para que a gente possa evoluir com sucesso dentro dessa jornada. A minha recomendação para esse caso específico é a gente começar a trabalhar nesses conceitos antes de entrar no mundo de tecnologia, no mundo em especial de programação, né? Mas ao mesmo tempo é um incentivo que ele tente superar essas lacunas, que a gente promova algum tipo de jornada mais inclusiva, que a gente consiga trazer essas pessoas cada vez mais próximas para esse mundo novo, né? É um mundo super importante e super provocante para esse tipo de desafio. Em especial, até para também fazer um pouco do
do contar novidades, né? A gente tem um curso super bacana aqui na PUC, que é um curso de pós-graduação em transformação digital. Ele se chama MDT, ou Master in Digital Transformation. O foco deles é justamente no desenvolvimento de líderes para a transformação digital nas empresas. A ideia é que a gente aborde diferentes conhecimentos que estão envolvidos em transformação digital. Uma das dimensões é a tecnologia, né? E é que a gente possa, na realidade, apresentar até esse mundo de tecnologia para pessoas que possam liderar essas iniciativas em transformação digital, né? O MDT, a partir de agora, vai ser 100% online, com aulas ao vivo, toda quinta-feira à noite e todo sábado de manhã. E as inscrições vão estar abertas até o dia 8 de outubro. A gente vai publicar aqui o chat no MDT. Quem tiver interesse, lê a proposta, nos provoque, nos tire dúvidas. Eu estou super à disposição ainda para fazer algum fechamento com vocês, se vocês tiverem algum tipo de curiosidade, algum tipo de indagação, algum tipo de preocupação também. Acho que a tecnologia muitas vezes traz preocupações para a gente. Eu queria poder compartilhar um pouco da minha opinião com vocês nessa direção. Deixa eu só colocar... Só estou colocando aqui no chat, como eu prometi, o endereço, caso vocês queiram conhecer. Fabrício aproveitou e fez uma provocação aqui, talvez. Sei que a ideia é incentivar, mas é forçar muito falar que alguém já programar pelo simples fato de estourar passos de uma rotina do dia a dia. Fabrício, eu acho que o papel dos especialistas sempre vão ser necessários. Eu acredito muito em especialistas, mas acredito muito que a gente vive num mundo em que a gente vai precisar de generalistas trabalhando em conjunto com especialistas. Essa foi a mensagem que eu quis passar e não uma mensagem de dizer que o papel dos especialistas é dispensável, muito pelo contrário. Eu particularmente, sou uma pessoa especializada, eu estaria falando contra mim mesmo, né? Eu só falei isso em especial, que as rotinas são o primeiro passo, porque muitas vezes as pessoas têm fobia. O que eu acho que as pessoas não têm que ter fobia sem ter experiência. A Carla fez uma pergunta bacana, se a tecnologia pode forjar um líder de pessoas. A tecnologia, na realidade, ela tem um papel de ser uma metáfora que muitas vezes a gente usa, de dar aumentar as possibilidades, o poder que a pessoa tem de transformar e de materializar iniciativas dentro dessa sociedade digital. Então, eu entendo que existe um espaço enorme para você ser um líder no bom uso de tecnologias e transformar a nossa sociedade. Então, é nessa linha de pensamento que eu acredito, é nessa linha de pensamento que a gente tem tentado orientar pessoas, tentado orientar, criar jornadas de aprendizado. Maria trouxe uma pergunta aqui para a gente, que arquitetos hoje não seguem os avanços tecnológicos, vem ficando cada vez mais para trás. Mas tem muito espaço, Maria, para tecnologia e arquitetura, né? Em especial a própria questão de BIM, realidade aumentada. Com isso, quais os meios que devemos procurar para estar sempre avançando? Eu acho que participar, a educação continuada é algo que é o conceito de lifelong learning, o conceito de nunca parar de estudar, é um conceito que a gente tem que defender sempre. Até a cada década a gente vê um novo paradigma, um novo mundo com novas possibilidades. Então, eu acho que é continuar estudando sempre. Uma curiosidade também, talvez para você, Maria, esse curso do MDT é um curso que é orientado para pessoas até que não têm background estritamente técnicos. A gente tem advogados, médicos, jornalistas, enfim, nas 2 primeiras edições que a gente já teve desse curso. Então, seria ótimo ter um arquiteto aqui com a gente também, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre criatividade, tecnologia, transformação digital. Quais os meios que devemos procurar para estar sempre avançando? Eu já tentei responder.
no futuro da profissão, tanto arquitetos como engenheiros irão depender cada vez mais de programação do que simplesmente do ato de projetar. A programação, ela traz talvez produtividade, é uma ferramenta de trabalho aliada, sem sombra de dúvida, para arquitetos e engenheiros. A questão da visualização, a questão do digital, a mistura do físico e do digital, tem tudo a ver com a arquitetura, por exemplo. Tem tudo a ver com criação de modelos, enfim, a gente já vê isso sendo aplicado em arquitetura. A gente enxerga um potencial muito maior do que já tem sido feito. A Amanda trouxe uma pergunta para a gente: o que é mais importante para incentivar a cultura de inovação em uma empresa que ainda não possui essa cultura? Amanda, uma resposta muito objetiva para você é sair das ideias e ir para a ação. Isso tem tudo a ver com experimentação. Acho que a gente consegue construir cultura de inovação a partir do momento que a gente experimenta, que a gente aprende com os nossos erros, que a gente valoriza os acertos que a gente teve ao longo dessa jornada. Então, um caminho para você é a experimentação, Amanda. O Vitor de Oliveira pergunta para a gente como é que eu penso sobre medidas estatais como a nova Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto que elas vão ter no avanço das tecnologias ligadas à informação. Então, Vitor, super bacana a sua pergunta, né? Quer dizer, eu sou a favor de uma sociedade regulada, eu sou a favor de uma sociedade que imponha limites para o uso da tecnologia e normatize esse processo, oriente esse processo. Então, eu vejo com muito bons olhos a Lei de Proteção de Dados. Acho que é um tema super quente, super rico até para discutir, o potencial de estar transformando as oportunidades dentro da nossa sociedade, né? Quer dizer, quantidade de profissionais do direito, que, por exemplo, uma empresa de tecnologia, profissionais de filosofia, que uma empresa de tecnologia hoje contrata, é enorme, justamente em função desse tipo de ação. Eu acho que a tecnologia ela tem que ter limites, ela tem que ter orientação. O bom uso da tecnologia tem um lado positivo, mas o mau uso da tecnologia também tem um lado muito negativo. Então, a regulação é muito, muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados é um caminho interessante nessa direção. Tem muita oportunidade de negócio, muita oportunidade de desenvolver novas formas de trabalho. Eu acho que é um tema também interessante para a gente discutir mais à frente. A Helena Martins: as ferramentas para dar aula online, tem alguma inovação à vista? Cara, Helena, tem muita inovação, porque a inovação ela tem uma relação muito clara com uma jornada de quem está aprendendo. Eu ainda acho que tem um espaço enorme para a gente ter mais interatividade, para a gente ter mais troca, para a gente ter mais colaboração, para a gente poder, na verdade, estar mais presente mesmo que digitalmente, para que a gente possa transformar digitalmente os espaços presenciais onde a educação ocorre. Então, eu acredito muito na combinação da tecnologia como uma ferramenta dentro desse setor, e tem muita coisa para acontecer. E tem muita criatividade acontecendo. Como a gente está sendo forçado a usar talvez mais tecnologia do que no passado, a gente está vendo muita coisa nova surgindo. E a necessidade faz com que você tenha mais criatividade em curso, e a experiência faz com que você valide novas propostas de maneira muito frequente. O Eduardo está perguntando se esse curso de transformação digital, seja da PUC ou de outras instituições, propõe algum tipo de escopo muito específico. Então, ele está falando, no caso dele, ele é formado em administração e tem MBA em marketing. Sempre atuei na área, provavelmente, de marketing, mas sou fascinado por tecnologia e inovação. Vejo isso como uma ampliação de conhecimento, não tenho dúvida, Eduardo, que, enfim, eu acho que tem muita coisa, marketing digital, gestão, administração de empresas, tem um espaço muito amplo aí para se trabalhar, e não necessariamente você precisa lidar com programação, mas você precisa entender o que a tecnologia pode fazer a seu favor. Eu acho que essa visão que esse tipo de especialização pretende provocar em vocês. Óbvio que tem pessoas que vão estar mais afinadas com programação, e tem pessoas que vão compreender como a tecnologia, a programação específica. A gente está falando que programação é um tipo de programação em determinada linguagem, é um tipo de tecnologia.
Eu diria que para você dialogar, para você construir esse mundo novo de inovação e transformação digital, sem sombra de dúvida, a tecnologia está na pauta. Você ter um mínimo de conhecimento sobre isso vai ser muito útil para você. Leônidas está comentando que fez o curso de programação no CCE em 1984. Então, Leônidas, Alexa é um mundo novo. Ele está trazendo justamente a parte de sistemas conversacionais aqui para debate. Tem muita coisa a surgir, tem muita novidade a surgir. Eu super incentivaria você a mergulhar nessa piscina, se atualizar e buscar novos olhares. Novamente, jovem de coração, você precisa estar querendo fazer coisa nova. E já tendo alguma experiência com programação, isso vai ser um acelerador para você muito bacana. Renata está falando para a gente que fez também técnico de processamento de dados em 1991. Então, Renata, a gente teve uma pessoa agora no MDT, essa turma que está fechando agora, que tem mais ou menos o seu perfil. Ela fez o tecnólogo e processamento de dados, depois foi trabalhar com cinema e comunicação de maneira geral, e descobriu um mundo novo agora, porque, como eu falei, a tecnologia está cada vez mais acessível e acho que tem muito espaço aí para você, enfim, muito espaço para você trabalhar com o setor público. Eu acho que o setor público é muito carente, né? A gente precisa de serviços públicos mais orientados ao cidadão. Se a tecnologia for bem orientada, ela vai poder fazer com que esses serviços eles sejam mais inclusivos. A Ruth está perguntando sobre um curso de neurociência, muito bacana, é um curso novo de graduação que a PUC lançou, está lançando agora, está entrando nesse vestibular, que vai acontecer agora. E tem muita correlação com tecnologia dentro desse curso, e entendo que tem uma agenda bastante positiva no entorno aí de programação para esse contexto. Eu acho que tem sim um espaço interessante dentro dessa área. Eu acredito muito no cruzamento de áreas de conhecimento, muito. Até acho que eu vejo bastante diferença. Eu acho que a tecnologia pode ser um alavancador para muita coisa e pode ser bem orientada. Se bem orientada por uma área de conhecimento, ela tende a gerar valor para as pessoas, para as empresas, para a sociedade de maneira geral. Eu acho que eu, por mim, fico no debate por muito tempo. Eu sou uma pessoa que gosta, principalmente das polêmicas. Acho que a gente tem fazendo uma divulgação para vocês, que a gente está nos últimos minutos. A PUC, a partir de amanhã, está lançando uma série de aulas inaugurais, que eu recomendo bastante que vocês conheçam. Eu vou colocar o endereço aqui no chat para vocês se inscreverem no ECOA. ECOA é um agregador de conteúdo e de conhecimento que está sendo gerado pela universidade. E o acesso é gratuito, vocês podem fazer login e senha lá, criar seu login, criar sua senha na programação de eventos. Amanhã a gente vai ter um papo muito bacana sobre inteligência artificial, e as consequências e as responsabilidades e o papel da ética nisso, provocado pelo Departamento de Filosofia, né? Vai ser muito interessante. E tem uma pauta muito bacana para acontecer na semana que vem. Então, eu queria, na verdade, fazer dessas as minhas palavras finais, convidar para que vocês conheçam mais a PUC, conheçam mais as iniciativas que estão acontecendo dentro da universidade, se interessem pelo MDT. Acho que o MDT é uma super opção, é transformadora na vida das pessoas. A gente tem depoimentos muito bacanas de alunos. E o nosso papel, pelo menos o meu papel dentro da universidade, é tentar apoiar a transformação da vida de pessoas, desde alunos de graduação, ensino médio, os jovens de coração que queiram retornar para a universidade de alguma forma. Eu tenho muito carinho por tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi e aprender com vocês a partir das interações que a gente vai ter daqui para frente. Então, fica esse meu convite final. Se inscrevam lá no ECOA, acompanhem as nossas aulas inaugurais, e quem tiver interesse e possibilidade, o MDT é uma excelente oportunidade como especialização. Convido todos que conheçam.
E a gente vai estar fazendo uma série de rodadas. Eu não sei se a Mariana está aqui com a gente, quando vai ser a próxima, Mariana. Eu acho que é a semana que vem, né? Uma por semana, se não me engano. Acompanhem lá nos eventos divulgados pelo CCE. Eu acho que vai ser muito bacana esse diálogo. E vão conhecer um pouquinho do que a gente tem feito para fazer a nossa cota para transformar positivamente a nossa sociedade. Tá bom? Então, Marcelo, Ruth, Flávio, Maria, todo mundo que mandou perguntas para a gente, super obrigado. Obrigado pela participação de vocês e estaremos aí em um próximo encontro, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.